Nós estamos trabalhando como igreja, ou na pregação da Palavra de Deus, no livro de Atos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 7. Livro de Atos, capítulo 7. Nós temos aqui o primeiro mártir do cristianismo. E nós vamos ler até o versículo 8. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na versão da século 21 e certamente vou usar outras versões durante a pregação. Então, o sumo sacerdote, Atos capítulo 7, versículo 1. Então, o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe dali para essa terra em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles sairão e me cultuarão nesse lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Senhor Deus, aplique a palavra do Senhor ao coração de cada um de nós, durante esse tempo em que a estaremos estudando. E, ó Deus bendito, que essa palavra faça a obra para a qual foi enviada. Foi enviada ao nosso coração, à nossa mente, para que o Senhor falasse a cada um de nós. Então, ó Deus, conceda que essa palavra faça a obra no coração de todos quantos estão aqui e de todos quantos estão nos acompanhando. Faça isso para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Amém. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. A vida dele foi extraordinária e na sua morte ele manteve um testemunho exemplar. Isso nós vimos quando estudamos o capítulo 6. E nesse capítulo, no capítulo 6, nós vimos como Estevão discutia com a liderança do povo de Israel. E eles, não podendo, com a sabedoria desse homem de Deus, e com o poder com que ele falava, eles acabaram subornando testemunhas que acusaram Estevão de blasfêmia contra Moisés, contra a lei. Eles o denunciaram de falar mal tanto contra a lei de Deus, como do próprio templo de Jerusalém. Falando mal da lei, estaria falando mal de Moisés, e estaria falando mal do templo.
E o capítulo 7, ele inicia com a seguinte indagação dos líderes para Estevão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Que você fala mal da lei e fala mal do templo? São verdadeiras essas acusações? Estevão, ele aproveita bem esta oportunidade que esse indagador lhe fez para poder discursar de maneira longa, percorrendo a história de Israel que aqueles homens conheciam. Examinemos então o capítulo 7 de Atos e aprendamos juntos, no texto sagrado, algumas dessas lições. E nesta noite, nós vamos olhar apenas e tão somente para a vida de Abraão. Ele vai falar sobre José, ele vai falar sobre vários outros personagens históricos ao longo do capítulo 7, que é composto aí de 50 versículos. Mas a primeira lição é de que Abraão é o pai do povo judeu. Nos versículos de 1 a 8 vai nos mostrar isso. A Bíblia mostra que a história da nação de Israel começa com Abraão. Nós vamos destacar do contexto 3 características do patriarca Abraão, que pode servir para cada um de nós nesta noite. A primeira característica é a obediência de Abraão ao chamado divino. Nós conhecemos Abraão, ou esse homem, com o nome Abraão. Não é isso? Todos nós, desde que passamos pelo ministério infantil, ou que nós viemos a alguma escola bíblica de férias, nós ouvimos histórias desse homem com o nome Abraão. Mas o primeiro nome dele foi Abrão. Não Abraão, Abrão. Ele recebeu esse nome em homenagem ao ídolo daquela região, da região de Ur, dos caldeus, onde ele morava. Abraão nasceu, Abraão viveu, Abraão cresceu em Ur dos caldeus, na Mesopotâmia, até Deus chamá-lo para ele encetar uma viagem que ele não sabia para onde ele estava indo, não sabia o local onde ele estava indo. E o primeiro registro que nós temos sobre Abraão está na Bíblia, em Gênesis capítulo 11, versículos 27 e 28, que eu quero ler agora para os irmãos. Esse é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Então veja bem, Abraão, ele teve mais 2 irmãos, Naor e Harã. Harã que foi pai de Ló. Lembra que Ló, ele seguiu Abraão quando Abraão sai ali dessa cidade, que Deus manda que ele saia. Versículo 28. Morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. A Bíblia está mostrando isso para nós. Quem foi que morreu ali? Harã, que foi pai de Ló, morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Deve ter sido difícil, não é? Um pai enterrar o filho. De modo geral, nós pais achamos que nós vamos primeiro do que os nossos filhos. Mas quando um filho falece primeiro do que os seus pais, a dor é muito grande, porque nós projetamos a vida daquele filho
nós o preparamos para ele ter uma vida vitoriosa e de repente a sua vida é ceifada antes da nossa vida. Pois bem, nesse tempo a família de Abraão e ele mesmo eram adoradores de outros deuses. Estou lembrando da minha família. A minha família também achava que adorava a Deus, mas nós éramos adoradores de outros deuses, de deuses pagãos. Certamente é a história de várias pessoas que aqui estão nesta noite também. Quem sabe alguns ainda não conseguiu se desvencilhar desses deuses. Continua adorando a eles. Aí o texto a mensagem vai continuando dizendo, quando Deus chamou Abraão nessa situação, um adorador de deuses pagãos, eis que Abraão não questionou a Deus, ele não duvidou, ele não adiou a sua saída daquele local onde ele estava residindo desde o seu nascimento, onde a sua história estava sendo escrita. A Bíblia diz que ele não titubeou, ele saiu. E assim é que acontece na vida de toda e qualquer pessoa que recebe o chamamento divino. Deus chama todas as pessoas para elas saírem do lugar onde elas estão, para elas deixarem de servir a esses deuses que não fazem nada em benefício da pessoa. Deus chama a todos. A pergunta é, será que todos têm o ouvido tão atento quanto o ouvido de Abraão? Que quando Deus o chama, ele simplesmente sai. E eu volto a dizer, eu lembro da minha família. A primeira vez que nós fomos a um culto evangélico, o pastor prega uma mensagem de salvação, e ele convida quem quer aceitar a Jesus, e eu me lembro que papai, mamãe e eu fomos lá à frente, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e aceitamos mesmo. Por esse motivo, eu estou aí para completar 60 anos de vida cristã. Aceitei a Jesus, menino ainda, valeu a pena, abandonamos tudo, até a própria família nos abandonou, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então o religioso, e eu volto a dizer, Abraão era religioso, a minha família era religiosa. O religioso é alguém que está em busca de satisfação da sua alma. É por esse motivo que ele vai de um lugar para outro, quando dizem que ali poderá resolver os seus problemas existenciais. Ele acaba correndo de um lugar para outro porque a sua alma está em busca de satisfação. E quando recebe o toque de Deus, quando a alma dessa pessoa é quebrantada, quando essa pessoa se rende ao Senhor, a Bíblia descreve que foi assim que aconteceu com Abraão. E certamente foi assim que aconteceu com você. E certamente é isso que Deus quer que aconteça com a sua vida. Você que ainda não se rendeu totalmente ao Senhor Deus. E a Bíblia descreve assim a resposta de Abraão ao chamado do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então nós vimos que a primeira característica que aprendemos essa noite foi a obediência de Abraão ao chamado divino. Quando Deus chama, a pessoa, ela pode responder positivamente, eis-me aqui, Senhor, o Senhor quer transformar a minha vida, é isso que eu estou em busca, a pessoa se entrega a Ele. Ou então a pessoa vai dizer, olha, eu não penso dessa maneira,
e eu quero uma transformação, mas não essa transformação. E a pessoa continua servindo a deuses e não ao Deus, Criador dos céus e da terra. Então, a obediência de Abraão é a primeira característica de alguém que ouve e entende o chamado de Deus. Ela não vai continuar resistindo, como naquela noite, quando a igreja, depois que o pastor canta, que o pastor prega, e a igreja está cantando, ó, tão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Naquela noite os nossos olhos se abriram, nós entendemos, Deus tocou na nossa vida, e nós fomos em obediência ao chamado de Deus, entregar a nossa vida para Deus. Esta é a característica de alguém que aceita o chamado de Deus. Ela não resiste, ela se entrega por completo, ela obedece ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, transforme a minha vida, faça da minha vida aquilo que o Senhor deseja. Eu sou um pecador, estou longe, estou perdido, a minha alma está em busca de satisfação. Eu já procurei em todos os lugares, mas foi o Senhor quem me fez, é somente o Senhor quem pode satisfazer a minha alma. A obediência. E se nesta noite Deus está fazendo a mesma coisa com você, e certamente está, seja obediente, entregue o seu coração para Deus, entregue o seu coração para Jesus, deixe Ele transformar a sua vida. É isso que Deus quer fazer, porque a sua alma está gritando por satisfação. E você já tem procurado satisfação em tantas coisas e não tem encontrado. Mas Deus quer satisfazer a sua alma nessa noite. A segunda característica de Abraão foi o exercício de fé. Sem saber para onde ia, ele creu debaixo da direção de Deus, que ele receberia o melhor, mesmo não tendo filhos, ele creu que a promessa se realizaria, e a palavra do Senhor diz em Hebreus 11:8, dizendo o seguinte: e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meus amados irmãos, quando Deus nos salva, nós precisamos estar atentos, não somente para a salvação, mas para a direção que Deus vai dar à nossa vida. Por exemplo, eu pensava que iria viver até o fim da minha vida na cidade de Birigui, a cidade que me acolheu com 7, 8 anos de idade, onde eu pude trabalhar até os 26 anos de idade. Mas de repente Deus me dá uma outra direção. Um colega nos procurou e disse: olha, Eucleme, quando você terminar o seu curso técnico, eu quero, juntamente com você, montarmos uma sociedade. Ele tinha dinheiro, eu teria a formação técnica, mas Deus acaba me levando para lugares para onde eu jamais imaginei que iria. Foi assim que Deus fez com Abraão. E o livro de Gênesis registra assim esse fato. Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abraão: Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Na NVI eu estou lendo. Abraão creu. Abraão exercitou a sua fé em Deus.
Ele saiu da zona de conforto em que estava, exercitando a sua fé. Ele poderia ter dito: Deus, mas olha, aqui a minha vida está, a minha família está aqui, nós estamos muito bem financeiramente, nós temos propriedade, a nossa vida é muito boa. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele creu em Deus, ele exercitou a sua fé em Deus, ele saiu da sua zona de conforto, exercitando a sua fé. O Senhor então faz de Abraão uma bênção. Quem sabe Deus quer fazer de você uma bênção. Deus está te dando uma direção e você está endurecido. Ah, Deus, mas aqui está tão bom. Eu estou no meio da minha família, eu tenho de tudo aqui, e eu tenho amigos, eu tenho meu emprego, e eu tenho meu salário. Ó Deus, eu tenho projetado a vida da minha família, dos meus filhos, e eu quero o melhor para eles. Agora o Senhor está me chamando para eu ir para um lugar que eu nem sei onde é esse lugar, eu não conheço ninguém. Como é que vai ser a minha vida lá? Ele não perguntou isso para Deus, ele simplesmente creu em Deus, exercitou a sua fé, Deus o abençoou e Deus fez dele uma bênção. Ele foi uma bênção nacional, através da nação que Deus deu para ele. Ele foi uma bênção pessoal, através da vida dele, outras pessoas foram abençoadas. Ele foi uma bênção internacional e está sendo, porque eu e você alcançamos a salvação em Cristo Jesus por causa de Abraão. A Bíblia diz que todos quantos aceitaram a fé em Deus são filhos de Abraão. Então eu e você somos filhos de Abraão, porque aquele homem não questionou ao Senhor, aquele homem creu na promessa, ele exercitou a sua fé, ele deixou tudo que aparentemente era de melhor que todo ser humano quer ter, ele abandonou tudo para fazer a vontade de Deus. Você quer ser uma pessoa que possa ser conhecido como uma pessoa de fé? Creia em Deus, creia na direção de Deus. É isso que Deus deseja para cada um de nós, que nós venhamos a crer em Deus. Eu tenho ouvido de várias pessoas que elas estão bem numa cidade. Por exemplo, eu me lembro de uma pessoa em São Paulo. Ele tinha uma clínica de veterinária, uma pessoa bem sucedida ali naquela cidade. De repente Deus disse para ele: saia da cidade de São Paulo e vá para o estado do Paraná. Estava numa igreja, pelo menos na época, era uma igreja em que muita gente gostaria de fazer parte daquela igreja. Aquela igreja era a igreja que fazia inveja para outras igrejas, para outros pastores, e aquele homem e a sua família faziam parte dessa igreja. Mas o Prandini, ele deixa a cidade de São Paulo, a capital, deixa a sua clínica e vai começar tudo de novo lá no estado do Paraná. E Deus usa aquele homem para que através dele e da sua família uma igreja pudesse ser estabelecida ali naquela cidade. Uma igreja que pudesse ensinar a Bíblia, pudesse levar o povo a conhecer o Deus verdadeiro. Deus fez isso. Será que Deus não pode estar querendo a mesma coisa de você? E você está dizendo: Deus, não, isso não é para mim. Deus, e aí você está aí, marcando passo, não sai do seu lugar, você acha que está bem, mas você está insatisfeito. Mas o Senhor Deus está querendo que você creia na direção dEle, que você faça a vontade dEle. Pastor Hermano acabou de contar a história dele aqui. Pastoreou algumas igrejas,
Lar Batista de Criança em Dúbia, estava lá na pior situação. Deus o tira de onde ele está e o coloca lá. Um desafio tremendo. Deus o mantém ali por 20 anos. E nós vimos as fotos do Lar Batista de Criança. A maneira como Deus o está usando ali. Deixou a cidade de Campinas uma metrópole, não é? Onde tem de tudo para morar numa cidade de 4.000 habitantes, mas fazendo uma obra tremenda na vida de tantas crianças que ali têm ido. É isso que Deus quer que eu e você entendamos. Se Ele está te desafiando, creia nele. Ele estará com você. Ele vai cuidar de você, pode ter certeza disso. Mas a terceira característica de Abraão é o exercício da esperança. Apesar de nunca ter enxergado a promessa realizada, Abraão nunca duvidou daquele que lhe fez a promessa. Quem fez a promessa para Abraão? O próprio Deus. O próprio Deus, criador dos céus e da terra. O próprio Deus que fez todas as coisas. O Deus supridor de tudo. Foi esse Deus quem fez a promessa para Abraão. Apesar dele não enxergar a promessa realizada, ele nunca duvidou daquele que lhe fez a promessa. Você tem olhado para a palavra de Deus, Deus fala com você dessa maneira também. Talvez, aliás, também não, é dessa maneira que Deus fala com você. É dessa maneira que Deus fala comigo. Naqueles dias, a revelação de Deus estava acontecendo. A revelação de Deus não estava completa. Hoje, nós temos a revelação de Deus completa. A Bíblia Sagrada. Deus fala com você. Ah, pastor, mas Deus nunca falou comigo. Será? Será que Deus nunca falou com você? Você tem lido a Bíblia? Se você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Talvez você esteja querendo ouvir a voz de Deus de maneira espetacular, de maneira sobrenatural. Uma voz que aparece e fala com você. Mas a voz de Deus está aqui. Ela está falando comigo e com você nesta noite, nesta hora, nesse lugar. Deus está falando comigo e com você. Você não está percebendo a voz de Deus na sua mente, no seu coração? Deus está falando conosco da mesma forma como falou com Abraão. Deus pode começar a promessa dele em nós e concretizá-la em nossa descendência. Abraão andou em toda a terra chamada Palestina. Ele foi levando a sua tenda de um lado para outro, levando tudo aquilo que Deus lhe dera de um lugar para outro. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso. Mas ele nunca se fixou num lugar, apesar de ele ter andado em toda a Palestina. Com quem que Deus concretizou a promessa que ele fez a Abraão? Com a descendência de Abraão. Com os filhos de Israel. Eles estão lá. É verdade que eles ainda não tomaram posse da terra toda. Desde que eles entraram lá, eles não tomaram posse da terra toda. Mas é deles. Deus prometeu a Abraão. E eles vão tomar posse da terra inteira. A Bíblia diz isso. Eu creio. A promessa de Deus foi feita. E ela vai ser concretizada. Meus amados, eu e você não somos judeus.
Mas nós somos filhos de Deus. E o Senhor Deus tem feito promessas para nós. Ele diz que vai cuidar de nós. Ele diz que vai dirigir os nossos passos. Ele foi claro, ele tem sido claro na sua palavra. Eu e você temos exercido esperança nessa promessa ou nas promessas que o Senhor tem feito para cada um de nós? A única coisa que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos obedientes a Ele. É que nós exercitemos a nossa fé nele, nesse Deus. Ele quer que nós exercitemos a esperança naquilo que Deus prometeu para nós. Ele deseja isso para cada um de nós. Interessante que nos 400 anos de cativeiro no Egito, Deus não se esqueceu da promessa feita a Abraão. Jamais. Constantemente ele estava lembrando a Abraão dessa promessa. Constantemente. Certamente Deus está fazendo a mesma coisa comigo e com você. Ele está lembrando, olha, qual foi a promessa que Deus fez para nós? Se nós aceitássemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, qual é a promessa? A promessa do céu. A promessa que nós teríamos vida e vida com abundância. Vida abundante. Não foi isso que Deus prometeu para nós? Nós não vivemos essa vida, nós não nos apossamos dessa vida, dessa promessa que Deus fez para nós, porque nós não temos exercitado a esperança. Nós achamos que Deus vai falhar, nós achamos que Deus não vai cumprir, e nós acabamos então tomando as rédeas da nossa vida, ao invés de crer que essa promessa que Deus nos deu, de sermos obedientes a Ele, exercitar a nossa fé nele, exercitar a nossa esperança na promessa que Deus nos fez, que nós alcançaremos aquilo que o Senhor Deus nos prometeu. Leia a palavra de Deus. Ele prometeu que abençoaria a sua família. Seja obediente naquilo que Deus colocou na palavra dele com relação à família. Marido, ame a sua esposa. Ame sacrificialmente, como a Bíblia nos diz. Mulher, seja submissa ao seu marido. Ele não vai fazer de você capacho, porque ele te ama. Ele vai fazer o melhor por você. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, para que vocês possam cumprir aquilo que Deus colocou, a vivência com família. Exercite a esperança. Jovens, deixe sexo para a hora do casamento. Não faça antes. Porque se você não exercitar a esperança do dia do casamento e que Deus vai abençoar vocês daí para frente, o casamento pode ser um desastre. E aí você vai achar que Deus não te ama, Deus não ama você, Deus não está cuidando do seu casamento. Ele está cuidando. Mas você não obedeceu a Deus, você não exercitou a fé, você não manteve viva a esperança, e aí o casamento não vai bem. Aí os filhos são mal educados, são mal criados, porque você não obedeceu a Deus, você não exercitou a fé, você não manteve a esperança viva nas promessas que Deus tem te dado. Deus prometeu que Ele vai te abençoar no seu trabalho. Seja um bom funcionário. Trabalhe, faça-o com excelência. Deus vai cuidar de você, pode ter certeza disso. Se você é um empresário, faça a sua parte. Seja um bom patrão. Não seja um carrasco para os seus funcionários. Ou para o seu funcionário, você que tem empregado, ou você que tem um empregado apenas. Faça a sua parte.
Cumpra a sua parte, Deus vai te abençoar. Então, Deus fez promessas para cada um de nós. Depende da nossa obediência, depende da nossa fé no Senhor, depende de nós exercitarmos a nossa esperança de que Deus estará cuidando de cada um de nós. Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão, separando um povo, para que esse povo fosse diferente entre todas as nações. Deus também, Ele fez uma aliança com cada um de nós. Ele nos salvou, Ele nos tem abençoado, Ele quer que você e a sua família seja uma bênção. Ele fez uma aliança com você. Cumpra a sua parte. Deus vai cumprir a parte dele. Deus se comprometeu com o seu povo através de Abraão. E Deus, através de Abraão, também se compromete conosco, porque nós somos filhos de Deus pela fé que Abraão teve em Deus, e através de Abraão, das gerações que Jesus vem para ser o nosso Salvador. Esse Deus também se comprometeu com o povo chamado igreja. E você faz parte da igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Deus tem algo para você. Exercite a esperança, exercite a fé, seja obediente, e Deus haverá de abençoar a cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor Deus e diga para Deus: Deus bendito, eu quero ser como Abraão. Eu quero ser uma pessoa obediente ao Senhor. Eu quero manter a minha fé firme em Ti, exercitar a minha fé no Senhor. Senhor Deus, mantenha a minha esperança, eu quero exercitá-la. Porque o Senhor fez promessas na Tua palavra para a minha pessoa, para a minha família, para a minha igreja. Eu quero, Senhor Deus, fazer parte do Teu povo que Te obedece, do povo que crê no Senhor, do povo que mantém a esperança no Senhor. Ore ao Senhor no seu lugar. Deixa o Senhor moldar a sua vida. Deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Senhor Deus, nós Te louvamos, Pai. Nós Te exaltamos, porque a Tua palavra ela tem lições preciosas para o nosso coração, para a nossa vida. E nesta hora, Senhor Deus, em que fomos desafiados pela Tua palavra, para sermos obedientes ao Teu chamado, para exercitarmos fé naquilo que o Senhor colocou no Teu chamamento para nós, para que nós exercitemos esperança, para que não desanimemos. Ajude a cada um de nós, ó Deus, a manter a nossa visão, os nossos olhares voltados inteiramente para o Senhor, para que gozemos da vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós. Faça a obra, Deus. Faça a obra em cada um de nós e nos leve a sermos como Abraão, obedientes, exercitando a fé e mantendo a esperança viva. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.